Olá, queridos. Um grande abraço carinhoso a todos. Eu quero pedir a você, eu não sei nem pedir isso, né? Mas aí no canal tem um tal de um chocalho, um sininho, tá? Estão me puxando a orelha que é para eu falar com vocês, que é para você chacoalhar aquele negócio lá, certo? Você se inscreve, dá o seu like, tá bom? Porque isso vai nos ajudar. Isso vai nos ajudar. Você está percebendo que é uma caminhada longa, muito desproporcional, né? Estamos muito longe de alguma vantagem, de algum benefício, mas o importante é persistir, não desistir. É verdade que tem horas a gente quer desanimar, até porque os fatores, eles contribuem muitas das vezes para o desânimo, né? Mas a gente conta com seu apoio. Eu agradeço a todos vocês que de uma ou de outra forma têm apoiado o nosso trabalho. Que Deus o abençoe grande e poderosamente. Fico feliz pela sua vida. Falar da Santíssima Trindade, eu quero hoje dar uma pausa, né? Quero dar uma pausa e quero dizer, queridos, que há um inseto por nome escaravelho. Esse inseto ele só se interessa por uma coisa: o monturo, o esterco, as fezes, o material que está em decomposição, a matéria em decomposição. É por isso e é nisso que se detém a atenção, o instinto desse inseto do escaravelho. O maior fulgor das belezas primaveris não o atrai. As belas flores também não, mas sim o esterco do canteiro. Ou seja, esse inseto, ele só anseia pelas fétidas exalações. Por que é assim? Porque esse é o seu elemento, esse é o seu clima, esse é o seu paraíso. Eu estou falando do escaravelho, queridos, para dizer que com má comparação, assim também existem pessoas. Existem pessoas mesquinhas, débeis, frágeis, ridículas, que elas encontram intenso prazer em chafurdar escândalos, em mexer em latas de lixo em casa alheia, ou seja, descobrir faltas no próximo, enumerar suas fraquezas, expô-las na praça da mais alta publicidade. É a maior delícia dos insetos humanos. Para tal inseto, ainda que floresça na vida do próximo um jardim de virtudes e um paraíso de qualidades, ele só vê a imundície, por mais oculta e insignificante que seja. Tão apurado é o faro do humano inseto, que entre 1000 suaves perfumes, ele logo distingue a podridão que procura, a fraqueza que procura, o deslize que procura, o espaço que procura, para que possa desqualificar, despersonalizar aquele seu semelhante. Não esqueça, quanto mais baixo e vil é um ser, maior
sua capacidade de descobrir pecados alheios. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer contrastar as faltas alheias com as virtudes próprias que ele julga possuir. Quanto mais perfeita é uma pessoa, apesar que é difícil, todavia, quanto mais perfeita, quanto mais sóbria, quanto mais justa, quanto mais verdadeira uma pessoa, tanto mais indulgente é com as outras e tanto mais severa consigo mesmo. Queridos, quem não brinca de religião, quem leva a sério o Evangelho de Jesus Cristo, acha ridículo reparar nas fraquezas do próximo, porque sabe que também ele tem falhas, ainda que de outra natureza. Quem não brinca de religião, quem leva a sério o Evangelho de Jesus Cristo, jamais agradece a Deus por não ser como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, mas de cabeça baixa. Ele bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou um pecador. Mesmo quando, e ainda que, a pessoa que não brinca de religião, a pessoa que leva a sério o Evangelho de Jesus Cristo, ela jamais começa a reforma da humanidade pela casa do vizinho, mas pela sua própria casa. Começa pela sua própria casa, até porque só teria direito de condenar os outros quem fosse perfeito em todo sentido. Todavia, o mais perfeito é o que menos censura os outros. Quando os fariseus, quando aqueles do partido dos fariseus arrastaram aos pés de Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério, disse o mestre: lance a primeira pedra quem estiver sem pecado. Jogue a primeira pedra quem estiver sem pecado. E quem ficou? Quantos ficaram? Daqueles que levaram a Jesus a condenação clara daquela mulher e a vítima. Ficaram apenas a mulher pecadora e o homem sem pecado. Exatamente, justamente aquele que podia tirar tanto a primeira quanto a última pedra. Mas como podia? Como podia o homem sem pecado ser um homem sem caridade? Como podia Jesus, o mestre do amor, não olhar com compaixão exatamente aquela mulher que estava sobrecarregada da sua história, que socialmente era uma das piores? Mas não tão pior. Quão pior era a vida daqueles que a levaram, embora fossem sacerdotes e sumos sacerdotes, embora fossem autoridades religiosas, embora aos olhos da sociedade eles fossem o protótipo da santidade, os mestres da lei, aqueles que tinham uma autêntica comunhão com Deus. Quem ficou? Quem esteve presente? Quem continuou ali? Observe quem está diante de você hoje. Por mais que estejam te lançando as mais pesadas pedras, observe quem está diante de você. Será que você desconsidera que tem um alguém perto de você, um alguém sem pecado, que está dizendo para você: eu também não te condeno?
Você não para pensar que tem alguém dizendo para os seus acusadores: lance a primeira pedra quem estiver sem pecado? Assim, queridos, são as almas grandes, assim são as almas puras, assim são as almas sublimes. Não esqueça, hoje Jesus diz para cada um de nós, não importando quais sejam as nossas falhas, quais sejam os nossos pecados, quais sejam as nossas incoerências, quais sejam as nossas limitações, quais sejam as nossas reincidências. Não importando quais as fraquezas mais pertinentes em nós. Ainda que teus pecados sejam vermelhos como a púrpura, eles se tornarão brancos como a neve. Eu não estou dizendo que eu e você não temos pecado, não estou falando isso. Eu estou dizendo exatamente o contrário, que somos pessoas pecadoras, cheias de pecados, e que apesar que sabemos que Deus não quer que pequemos, a gente peca continuamente, cotidianamente, diuturnamente a gente peca. E em todo momento tem alguém apontando o dedo para mim, para você, para todos nós. Não esqueça, mais que os meus e os teus pecados, mais que os meus e os teus acusadores, é aquele que coloca-se diante de nós de verdade. O homem sem pecado, aquele que pode atirar a primeira e última pedra e pergunta, inclusive para nós, que muitas das vezes nós mesmos nos condenamos. Inclusive para nós, que nós mesmos nos damos a nossa sentença de morte, como fez Judas. O seu pecado foi tal, que ele mesmo sentenciou-se. Ele mesmo arremessou-se contra a própria vida, ele não esperou que ninguém o matasse, ele mesmo. Jesus fala conosco. Tu podes? Sidney, tu podes te matar? Tu podes tirar a tua própria vida? Tu podes te jogar a primeira pedra? Tu és capaz disso? Ele fala para cada um de nós, em particular, e fala para aqueles que também nos acusam e que dizem, pela lei, ela deve morrer. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Você sabe por que nós não podemos nos condenar? Porque nós também somos pecadores. Não podemos tirar a nossa própria vida diante das falhas que cometemos, dos tropeços, das nossas quedas, das nossas reincidências, dos nossos pecados. Nós não temos moral para tirar a nossa própria vida, porque somos pecadores. Jesus não diz apenas para aqueles que nos querem sentenciar de morte, ele diz para nós também. Quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Eis que não podemos atirar a primeira pedra nem contra nós, nem contra ninguém, nem contra ninguém, nem contra nós. Jesus é maior que os nossos pecados. E por isso ele diz para nós hoje, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É o conselho, vai e não peques mais. Isso não quer dizer que eu e você não iremos pecar outra vez e outras vezes. Mas Jesus está dizendo para nós, todas as vezes que tu pecares, todas as vezes que tu caíres, conta comigo, eu estou aqui. Corre para mim. É por isso que a igreja, ela tem o sacramento da reconciliação. Se o homem cair 7 vezes Deus o levantará. Se Jesus, quando perguntou para Pedro, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não 7, mas 70 vezes 7. Ora, se eu que sou mau, se eu que sou ordinário, devo perdoar o meu irmão tantas quantas vezes ele necessitar,
Imagina Deus, queridos. Imagina Deus. O 70 vezes 7 de Deus é incalculável, é infinito. Não é esse resultado matemático de 70 vezes 7. É uma misericórdia infinita. O conselho é: vai e não peques mais. Mas se pecares, conta comigo, porque eu estou aqui para te socorrer. Eu estou aqui para te ajudar. Queridos, não sejamos aquele inseto, o escaravelho. Olhemos para as primaveras humanas, as primaveras familiares. Em toda casa tem um monturo